sobre como o DAX faz o tratamento de erros. É importante avaliar em algumas situações resultados que podem retornar erro e até mesmo invalidar uma determinada medida quando aquela situação acontece. Então, para isso, o DAX permite que você use algumas funções, por exemplo, if error, is blank e a própria função que dispara um erro para a medida inteira, que é a função error. Vamos ver um exemplo aqui de aplicação e como se faz um tratamento básico de erro em DAX. Vamos criar uma medida que ela mostra a quantidade o valor dos produtos vendidos, basicamente. Então, vou fazer uma soma da tabela de vendas e a gente vai avaliar ali a quantidade de produtos e multiplicar a quantidade pelo preço. Bom, então a gente tem aqui uma função. Mas e se essa função gerasse um erro? Como a gente trataria? Então, a princípio, a gente pode fazer uso da função if, função padrão de avaliação lógica, ali, onde a gente vai avaliar se existe um erro. A primeira função que a gente pode usar para retornar um erro é a função isError. Função isError. Então, se tiver algum erro nessa medida, né, como segundo argumento, não, desculpa, ela simplesmente retorna um valor booleano para if, e como segundo argumento de if, a gente pode dar o retorno que a gente precisa, que seria o que foi avaliado aqui, a própria medida que foi avaliada. Então, se error, então retorna um blank, por exemplo, que é a parte que se deu errado, né? E se deu certo, a gente retorna a medida. Então, essa aí é uma função de tratamento, um padrão de abordagem de tratamento de erro básica. Mas existe uma forma mais simplificada de escrever esse tratamento de erro. Poderia ser basicamente assim. Usando uma versão como se fosse uma versão resumida, que é a if error, que ela já junta as duas formas de retorno, né? Ao invés de ter que repetir ali, depois de tratar, avaliar logicamente a expressão, retornar ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Passa como primeiro parâmetro a própria medida. Se for bem sucedido, se der tudo certo, não tiver nenhum problema, retorna aquela medida ali que está como primeiro parâmetro, se não, retorna o valor de erro. Então, essa é uma versão muito mais simples e resumida para fazer o tratamento de erro, né, que na verdade é a mesma coisa que essa daqui, que é a versão estendida. A versão estendida, vamos dizer assim, ela é mais flexível. Ela permite que você retorne alguma coisa diferente da expressão que foi avaliada. Então, usar esse padrão, você pode avaliar uma expressão e retornar outra, não tem problema. Já nesse padrão simplificado, segundo o que eu mostrei, ele já te faz com que o retorno seja sempre o mesmo que foi avaliado. Então, essa expressão que foi avaliada aqui, essa medida que foi avaliada, é sempre o retorno, caso dê certo. Então, a maioria dos casos, talvez, de avaliação, seria desse daqui. Bom, existem outras situações que você pode variar, que seria ao invés de usar a avaliação de isError, você não necessariamente está em busca de um erro, você pode estar em busca de avaliar se alguma coisa está retornando nula. Então você pode usar a função lógica isBlank também para fazer uma espécie de avaliação de erro, né? E por último, também existe a possibilidade de você
disparar um erro de fato, né? No caso aqui a gente não está disparando erro, o retorno quando teoricamente deu um problema está sendo um blank, ou pode ser uma string vazia, ou pode ser até uma string informando alguma coisa, mas de fato não é um erro que quebra a aplicação, que impede que ela funcione, mas pode haver situações que você queira que ela pare de funcionar, e para isso a gente pode usar a função error. E o error permite que a gente passe um texto dizendo qual foi o erro que aconteceu. Então a gente pode colocar, por exemplo, expressão inválida. Entre em contato com o desenvolvedor. Então quando houver um erro aqui, vou forçar a existência desse erro aqui, colocando, ao invés de isBlank, eu vou botar aqui um true, só para simular. Estamos simulando uma situação onde que aconteceu o erro e a função error foi utilizada. Deixa eu só colocar um nome diferente aqui para a medida, só para funcionar, que estava com o mesmo nome de outro. Então está aqui, nossa função pronta, não está sendo utilizada, mas ela, quando ela for utilizada, ela vai disparar um erro, porque a gente está simulando a cláusula verdadeira aqui dessa avaliação, e que ela usa a função error para disparar. Então vamos colocar essa medida aqui para funcionar, e aí ela realmente não funciona, independente do gráfico que a gente coloque, porque ela está trazendo erro. E toda vez que aquele erro acontecer, o Visual recebe a mensagem e apresenta ali, entra em contato com o desenvolvedor. Então é uma forma de você impedir que, caso aquele erro aconteça, alguma coisa seja exibida. Okay? Então é isso. Basicamente você pode usar em conjunto a função if com as funções lógicas isError ou isBlank, ou usar a versão resumida, que é a versão ifError, que ela é menos flexível, mas ela simplifica bastante ali o momento de você escrever. Você não precisa ficar repetindo nada. E se por último caso você realmente quiser forçar um erro, né, e colocar uma mensagem para esse erro, tem a função error, pode ser usada ali para retornar na avaliação da sua expressão. Okay? Então é isso, dessa forma que a gente faz o tratamento de erro em DAX. Okay? Muito obrigado e até o próximo. Valeu!